Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio e uma bênção muito especial estar aqui neste dia para compartilhar com vocês a Palavra de Deus. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente, todos que estão aqui presentes. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui neste dia para estar expondo as Escrituras. Eu peço que Deus lhes abençoe com uma bênção muito especial através da exposição de sua gloriosa palavra. Para mim também é uma satisfação imensa falar com aqueles que nos acompanham através do YouTube. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente, que Deus possa lhes edificar e abrir o entendimento de cada um de vocês para compreenderem a palavra de Deus. Agradeço pela audiência de todos. Peço que você deixe aí o seu like ou o seu dislike. Você tem toda a sua liberdade. Deixe seu comentário para que assim o YouTube possa entender que esses sermões que aqui são publicados estão sendo aí relevantes para vocês. E você que é novo, você que ainda não se inscreveu, eu peço que você se inscreva no canal, clique aí no sininho das notificações, para que assim você possa ficar inteirado de todo o conteúdo que nós publicarmos aqui em nossa plataforma, para que assim você possa ser abençoado com a palavra de Deus. Eu peço que vocês compartilhem aí com seus irmãos em Cristo, aí através das redes sociais, para que esta mensagem possa chegar ao maior número de pessoas. Então fica aqui o meu agradecimento a toda a audiência de cada um de vocês. Peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente. Então, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo aí no livro das Revelações, na última perícope, aí do capítulo 8 do livro das Revelações, nos versículos 12 e 13. Então, abra comigo aí no livro das Revelações, no capítulo 8, versículos 12 e 13, onde nós encontramos aqui o relato da quarta trombeta. Então diz assim, o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. Amém? Até aqui a leitura da palavra de Deus. Então que seja o Espírito Santo de Deus que possa nos iluminar nesta ocasião para compreendermos o conteúdo aí desta quarta trombeta. Então João o apóstolo, ele retrata aí, ou ele segue retratando o juízo das trombetas, e a cada trombeta que soa, nós vemos que os julgamentos, os castigos que estão vindo, eles vão se tornando cada vez mais intensos. Então, o castigo vai se tornando maior até culminar definitivamente aí no juízo que vem aí das 7 taças e dos 7 flagelos. Então João ele segue aí expondo o conteúdo aí das 7 trombetas, e agora ele passa a nos revelar aí através do seu relato o conteúdo da quarta trombeta. E como eu disse a vocês aí, a cada nova trombeta que soa, nós vemos que o castigo vai se tornando mais intenso, ele vai se tornando maior, e até que chegue aí o juízo das 7 taças e 7 flagelos. Agora nós vemos a descrição do que foi produzido quando a quarta trombeta soou. E mais uma vez o nosso autor aí, o apóstolo João, ele se vale do Antigo Testamento. Ele usa elementos do Antigo Testamento, pois o dia do Senhor aí no Antigo Testamento, ele é retratado como um dia de trevas, não um dia de luz, um dia de choro, não um dia de riso. Abra comigo aí em Isaías, no capítulo 13, e nós vamos encontrar o profeta Isaías falando a respeito disso. Então, em Isaías, capítulo 13, e versículo 10 até o 13, nós vamos encontrar
o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, falando que o dia do Senhor é um dia de trevas. Ele não é um dia de luz, é um dia terrível de julgamento que vem sobre a humanidade. Então, em Isaías capítulo 10, versículo 13, diz assim, versículo 10, capítulo 13, versículo 10, porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam escassos, então farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto farei estremecer os céus e a terra, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor. E aqui o profeta Isaías ele vem falar que quando o Senhor Jesus Cristo derrama o seu juízo aí sobre um determinado povo, os homens acabam se tornando raros aí, como o ouro puro de Ofir, e se torna raro porque eles se tornam escassos. É difícil de encontrar um homem vivo por um determinado espaço territorial, porque o juízo acaba aí com a vida deles. Então nós encontramos aqui tanto o profeta Isaías quanto o apóstolo João nos mostrando aí que o dia de juízo, o dia do Senhor, ele é um dia de trevas, ele não é um dia de luz, ele é um dia de choro, um dia de pranto, ele não é um dia de riso. E se nós formos aí a Ezequiel, no capítulo 32, versículos 7 e 8, nós vamos encontrar esse profeta falando o mesmo aqui que Isaías e que o apóstolo João, firmando aqui através da revelação bíblica de que o dia do Senhor é um dia terrível de trevas. Então veja aí, capítulo 32 de Ezequiel, versículos 7 e 8. Quando eu extinguir, cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas, encobrirei o sol com uma nuvem, e a lua não resplandecerá a sua luz. Por tua causa vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu, e trarei trevas sobre o teu país, diz o Senhor dos Exércitos. Então, de acordo com o relato de Ezequiel aqui, ele iria cobrir aí o firmamento com uma nuvem e ia vestir de preto todos os luminares do céu, tornando assim o planeta Terra envolto em densas trevas. Mas há mais escrituras aqui que comprovam que o dia do Senhor, ele é um dia de trevas. Um dia de densas trevas, ele não é um dia de riso, ele é um dia de pranto. Abra comigo aí em Joel, no capítulo 2, e versículo 10, e nós vamos encontrar aí o profeta Joel dizendo que o dia do Senhor é um dia de trevas também. Então, não acompanhando essas citações, porque aqui eu já vou dando uma bagagem escritural para que vocês possam ir compreendendo o conteúdo aqui dessa quarta trombeta, porque como nós vimos aí, o conteúdo dela é densas trevas sobre a terra, e daqui um pouco mais nós vamos ver que é semelhante à nona praga do Egito, aonde densas trevas cobriram a terra do Egito ali, e eram tão densas que diz o relato do profeta Moisés que dava para tocar com as mãos, de tão densa que era a negrura que veio sobre o país ali do Egito. E essa mesma calamidade virá nos últimos dias sobre o planeta Terra, sobre os iníquos, sobre os injustos. Então aqui em Joel 2, versículo 10 diz assim, diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, as estrelas retiram o seu resplendor. E no versículo 31 aqui de Ezequiel, vai dizer o mesmo também, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então o sol se escurece, se torna em trevas, e a lua se torna em sangue. E aqui em Amós, no capítulo 8, e versículo 9,
nós vamos encontrar o profeta Amós também falando a respeito do dia do Senhor. Então aqui em Amós, no capítulo 8 e versículo 9, nos diz assim, sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, entenebrecerei a terra em dia claro. Então aqui ele diz que vai interromper a luz ao meio-dia e a terra vai ser envolta em densas trevas. Esses relatos, esses sinais aí, meus irmãos, foram registrados na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, não é para estarmos atemorizados, mas é para estarmos certos que de fato o Senhor e Salvador Jesus Cristo Ele está vindo. Não é para ficarmos com medo, não é para ficarmos assustados com tais sinais que vêm sendo demonstrados nas Escrituras, mas para que quando eles começassem a se cumprir, nós pudéssemos compreender de que de fato a palavra de Deus ela está se cumprindo. Então é para nos deixar certos de que o nosso Salvador Jesus Cristo ele está vindo, pois esses julgamentos divinos nos confirmam que a palavra de Deus ela não volta vazia para ele, mas ao contrário, ela se cumpre. Deus a coloca por obra, Deus a coloca em evidência e executa a sua palavra. E ele vem nos mostrar através desses relatos que a palavra de Deus ela não volta para ele vazia, mas de fato que tudo pode passar. A única coisa que não pode passar é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus ela se cumpre. Mas veja o relato do Senhor Jesus Cristo aqui em Lucas 21, do versículo 25 até o 28, e ele vem nos aclarando através da sua palavra que esses sinais vêm para nos confirmar que de fato o Senhor Jesus Cristo ele está vindo. Então você que me ouve aqui neste dia, eu peço que você entenda, o meu clamor neste dia, que você entenda que esses sinais são mostrados na Escritura, não é para ficarmos atemorizados, não é para entendermos que estamos sendo reprovados pelo Senhor, mas que Ele está aprovando o seu povo e está mostrando sinais para que o seu povo esteja preparado, para que quando Ele volte não os ache dormindo. Então o Senhor vem dando esses sinais para que o povo de Deus possa se preparar e estar pronto para a sua chegada. Então aqui em Lucas 21, versículo 25 ao 28, diz assim, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai, e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então o Senhor Jesus, por meio dessas palavras aqui em seu sermão escatológico, ele vem nos dizer o seguinte: olhe para esses sinais, se fundamente nesses sinais e veja que de fato eu estou chegando. Olhe para cima e veja que a vossa redenção está próxima. Não é para você ficar atordoado, andando para lá e para cá feito um bobo. É para você se preparar, é para você estar pronto, é para você olhar para esses sinais e entender de fato as profecias que o nosso Senhor nos deu através dos seus santos apóstolos e profetas e por meio do próprio Senhor Jesus. Elas de fato estão se tornando reais, estão se cumprindo, estão entrando em execução e desta forma nos fazem estar atentos. Por isso que ele diz: exultai, olha para cima, porque a vossa redenção está próxima, está chegando. Não é para ficar aí preocupado com coisas banais aqui desta terra, mas olhe para tudo que está acontecendo, analise o tanto de falsos profetas e falsos mestres que têm aparecido, o tanto de sinais que a natureza vem dando para nós e vem nos mostrando que de fato o Senhor Jesus Cristo está voltando e é necessário que a igreja se prepare. Veja Marcos 13, 24. Em Marcos 13, 24 tem algo mais aqui, Prestem bem atenção. E tudo isso são relatos aí do sermão escatológico do Senhor Jesus. Esse sermão tão precioso que olha para o futuro, que olha para as últimas coisas e nos faz entender as profecias do fim.
e nos faz entender os sinais do fim, e nos faz compreender que, de fato, toda a palavra que ele pregou, tudo que ele nos ensinou, de fato, vem se cumprindo, e nos faz entender que o único Deus verdadeiro é Jesus Cristo. É Ele que nos dá a vida eterna, é Ele que nos trouxe a redenção, é Ele que morreu em nosso lugar na cruz do Calvário, foi Ele que se entregou em nosso lugar e nos deu favor imerecido ali, e desta forma é a Ele que nós temos que glorificar. Então veja aqui o que ele diz, Marcos 13, 24. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. E a referida tribulação que Jesus fala aqui não é a grande tribulação, meus irmãos. Essa referida tribulação foi o saque aí de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, onde o imperador Titus Flávios invadiu a cidade, a sitiou por 3 anos ali e depois destruiu o templo e incendiou tudo ali. E desta forma, depois dessa tribulação, o Senhor Jesus está dizendo que começariam sinais que demonstrariam que a sua vinda estava chegando. E aqui em Mateus 24, 35, o Senhor Jesus ele fala assim, que céus e terras podem se passar, mas as minhas palavras não hão de passar. Então ele veio dando sinais, ele veio demonstrando que a sua palavra era genuína, que o seu ensinamento era um ensinamento que vinha do próprio Deus, porque ele é o próprio Deus. E desta forma ele vem nos alertando através da Escritura, que é tempo de preparação, é tempo da igreja se preparar, é tempo de comermos a palavra, é tempo de orarmos mais, é tempo de estarmos fundamentados na palavra e olharmos para tudo que o Senhor Jesus veio nos falando através da sua palavra. Desta forma, queridos amigos, o relato que vemos aqui, nesses versos, são um sinal de alerta que Yahvé dos exércitos ele vem nos dando, vem nos mostrando que os juízos que ainda estão por vir são ainda piores do que esses 3 primeiros que nós vimos aí, a primeira, a segunda e a terceira trombeta. E nós poderíamos dizer, juntando aqui com a 4ª trombeta, o que vem depois da primeira, da segunda e da terceira e da quarta trombeta é ainda pior do que nós já vimos. O Dr. Hernandes Dias Lopes, ao comentar a respeito dessa sessão aqui, dessa perícope do livro das Revelações, ele nos diz algo bastante claro aqui e interessante. João vê e ouve uma águia, predizendo as calamidades mais terríveis que sobrevirão aos homens como resultado das últimas trombetas, últimas 3 trombetas. Em outras palavras, se vocês pensam que as coisas que já aconteceram são terríveis, simplesmente esperem, pois coisas piores ainda estão por vir. Era a análise que eu estava trazendo aqui para vocês agora há pouco. O reverendo Hernandes Dias Lopes ele teve o mesmo entendimento e ele diz aí o seguinte, que se nós achamos que as coisas que nós vimos aí entre o período aí dos 7 selos e agora essas 4 primeiras trombetas são terríveis, ele nos diz aí, se prepare, porque o que está por vir é ainda pior. E eu faço minhas as palavras dele e digo para vocês, se preparem, porque o que está vindo é ainda pior do que nós vimos aí nesses 7 selos e nessas 4 primeiras trombetas. Mas voltando ao nosso texto, no versículo 12, João ele relata o seguinte aqui, o 4º anjo tocou a trombeta e foi ferida a 3ª parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 3ª parte deles escurecesse e na sua 3ª parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então João ele sistematiza aqui, meus irmãos, que essa escuridão que vai vir por meio do soar da 4ª trombeta, ela vem em 4 etapas. Primeiro ela vem sobre o sol, em segundo lugar ela vem aí sobre as estrelas, depois sobre noite e dia, e por fim sobre a noite e o dia, que tem um período de densas trevas, trevas espessas, como eu disse aí anteriormente, como aquelas densas trevas que vieram na 9ª praga do Egito, lá no livro do Êxodo, que o relato do profeta Moisés diz que eles poderiam tocar, apalpar essas densas trevas com a mão.
Então, essas trevas elas vêm em 3 etapas, como eu disse aí, primeiro sobre o Sol, depois sobre a Lua e sobre as estrelas. E por fim, noite e dia tem um período de densas trevas aí. E desta forma, nós encontramos aí uma praga semelhante à 9ª praga do Egito, Deus enviando novamente sobre o planeta Terra. Abra comigo no livro de Êxodo, para que não fique aí só em minhas palavras, para que vocês possam ver. Livro do Êxodo, capítulo 10, versículo 21 até o 23. O profeta Moisés ele é claríssimo aqui, e ele demonstra que aquelas trevas que viriam sobre a terra do Egito seriam tão densas que, como eu disse aí, eles poderiam tocá-la, poderiam tocar, apalpar com as suas mãos. Veja o que ele diz aqui, Êxodo 10, 21 ao 23. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. E aqui, um relato claro de que Deus ele faz distinção entre o justo e o injusto aí. Então, desta forma, está revelado aqui que um período aí de escuridão completa virá sobre uma terça parte aí do Sol, da Lua e das estrelas, o que vai causar aqui na Terra uma jornada de 4 horas de dia e 4 horas à noite, mergulhada em densas trevas. Mergulhado em densas trevas, pois 1/3 de 12 aí é o número 4. E desta forma, nós vemos aí juízos terríveis que virão e afetarão a humanidade ímpia que estará sobre o planeta Terra. Mas saiba de uma coisa, meus irmãos, os ímpios, eles vão adorar ficar na escuridão, eles vão se deleitar na escuridão, eles vão se aproveitar e vão se aproveitar e muito da escuridão que vai estar manifestada aqui, eles vão se aproveitar da falta de luz, porque eles vão se afogar em seu pecado, em seus crimes e perversidades, eles vão aproveitar para fazer tudo o que eles têm desejo aí de pecaminoso, porque tudo vai estar mergulhado em trevas, serão dias terríveis, eles adorarão um mundo mergulhado em trevas, será um ambiente propício, isto é, um ambiente favorável para que eles possam praticar todas as suas aberrações, todo o seu pecado aí, toda a sua contaminação. Assim como Sodoma e Gomorra, serão dias terríveis e eles vão estar se afundando e se afogando a cada dia nos seus pecados. Eles estarão enebriados aí em seu pecado, mergulhados em seus pecados. E se vocês acham, meus irmãos, que a iniquidade em nossos dias ela é grande, vocês não imaginam como será nesses dias. Saiba que naqueles dias o iníquo ele vai mergulhar em seu pecado e como lama ele vai se lambuzar com esse pecado. Então entendam, queridos amigos, quem gosta de escuridão é o pecador, da mesma forma que quem gosta de lama são porcos, não são ovelhas. Nós, como ovelhas de Cristo, nós temos por obrigação estar afastados de toda essa devassidão que está manifestada no mundo aí. E dessa forma, nós como ovelhas, como filhos da luz, nós vamos estar pastando nos pastos verdejantes da palavra de Deus. Não conformados com o pecado, não esperando que esse dia de calamidade venha, assim como os inimigos do povo de Deus estão esperando. Eles adoram ouvir que virá um juízo divino como esse sobre o planeta Terra, porque eles sabem que quando o planeta Terra estiver imerso em escuridão total, eles poderão praticar suas aberrações, porque no escuro tudo fica mais fácil. O pecador, ele adora a escuridão, porque ali ele pode cometer os seus erros. O iníquo é desta forma. Então, nós devemos entender o quão longe nós devemos estar dessa lama que esse mundo caído e contaminado pelo pecado encontra-se mergulhado. O cristão deve estar andando na contramão do sistema poluído deste mundo. O mundo está dizendo que você pode fazer o que você quiser, porque Deus é amor, porque Deus te ama como você é.
eu posso dizer a qualquer um que me ouve aqui neste dia, Deus ele não te ama como você é, Ele te chama como você está e exige que você mude de vida. Ele não quer que você continue na prática do pecado. Eu sempre vou estar citando Charles Spurgeon, que dizia que nós não podemos brincar com aquilo que matou o nosso melhor amigo. Nós não podemos brincar com o pecado. Nós devemos se afastar dele, nós devemos ter repulsa ao pecado. Não estar aí como esses filhos das trevas aí que adoram o pecado. E no versículo 13 nós encontramos algo mais aqui, ó. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm que tocar. Então nós vemos um relato aqui de uma águia que aparece no meio do céu. Aqui nessa cláusula, o nosso autor, ele usa o símbolo de uma águia para revelar a violenta destruição que está por vir aqui sobre a humanidade. Ainda depois desses juízos aí, dessas 4 primeiras trombetas, agora nós encontramos aqui um sinal de alerta, onde aparece essa águia no céu, ecoando sua voz e dizendo que vem vindo um juízo sobre o planeta Terra. Então ele diz que a águia, o símbolo da águia, revela a violenta destruição que ainda está por vir. A águia fala de rapidez, e por isso que é um juízo rápido e violento e eficaz que está vindo. A cena que nós temos aqui é do ataque da águia em direção à sua presa. Vocês conhecem aí, já viram esses vídeos que nós encontramos aí pela internet, onde mostram os animais na savana ali, e vocês vão encontrar o ataque de uma águia. Ele é feroz e é veloz. Rapidamente, ela pairando pelo céu, ela detecta a sua presa e ela vai em direção rapidamente e já pega a sua presa. Portanto, o Deus eterno, através dessa ilustração, revela a veemência e a agilidade dos julgamentos que estão por vir pela frente. Através das 3 trombetas restantes que ainda faltam por chegar, o termo "os que habitam sobre a terra" se refere aos ímpios. Não é uma referência a todos os moradores do planeta Terra. O termo "os que habitam ou moram sobre a terra" refere-se àquelas pessoas que vivem para a terra, isto é, gente que vive em pecado, gente que está acostumada com o pecado, gente que está acostumada com esta vida aqui nesta terra, gente que não tem tempo para Deus, só tem tempo para as coisas desta vida. Nós temos que correr atrás das nossas coisas, dos nossos afazeres, temos que trabalhar, temos que lutar pelo nosso sustento aqui nesta vida, mas isso não deve ser o foco. O foco deve ser adorar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por isso que o termo "os que moram" ou "os que habitam aqui na terra" refere-se a pessoas que se acostumaram com a vida como ela é aqui. Uma vida corrompida pelo pecado, uma vida que por fim você vai envelhecer e no final você vai chegar à sepultura. Isso nos mostra que nós não devemos nos conformar com esta vida, nós devemos ser diferentes, nós devemos estar olhando para o futuro e esperando novos céus e nova terra. Então, o termo "os que moram ou habitam" aqui no planeta Terra são aquelas pessoas que vivem para a Terra, isto é, gente mundana que só tem tempo para as coisas deste mundo, portanto são os ímpios, pessoas que vivem apenas para esta vida e não têm nenhum tempo para Deus. E quando oferecem alguma coisa para Deus, oferecem o que sobrou. Muitas pessoas ficam tentando achar tempo ali. Quando der eu vou ler as Escrituras. Quando der eu vou orar. Não, não é tempo de você ficar procurando tempo. Não é quando der, é para já. É para agora que você tem que buscar ler as Escrituras. É para agora que você tem que orar. Não é tempo de ficar dando desculpas. Assim como aqueles que foram convidados lá para a festa de casamento. Um dizia, eu me casei e por isso eu não posso ir. Outro dizia, eu comprei uma junta de bois e eu vou ter que experimentá-la. Outro disse, eu comprei um terreno e eu tenho que ver esse terreno. Não, você não tem que ficar esperando que as coisas aconteçam aí. Você tem que ir e fazer.
Se você tem que orar, vai e ore. Se você tem que ler as Escrituras, vai e leia. Se você tem que meditar, se você tem que interceder pelo seu semelhante, faça isso agora. Não espere as coisas dar certo, porque se você esperar, nunca vai dar certo. Não é tempo de ficarmos dando desculpa. É tempo de dobrarmos os nossos joelhos e a cada dia estarmos fazendo o nosso ato devocional. Ler as Escrituras. Enquanto nós podemos lê-la, adorar o Senhor Jesus enquanto nós podemos adorá-lo, porque vai chegar um tempo em que juízes iníquos vão se levantar e vão estar governando o planeta Terra e nós não vamos poder adorar o Senhor Jesus. Em suma, o tema da escuridão vindo sobre o planeta Terra nos revela um juízo apocalíptico ainda pior que está por vir, porque se nós, quando chegarmos no capítulo 16 do livro das Revelações, nós vamos encontrar que o reino do anticristo foi imerso em trevas. Então, esse juízo da quarta trombeta, ele vem prefaziando a chegada do reino do anticristo, que será um reino totalmente coberto de trevas. Com isso, eu posso concluir aqui com algumas lições que nós aprendemos a mais aqui com esse texto. Ao nos depararmos aqui, meus irmãos, com os juízos dessas 7 trombetas, nós vemos juízos aí que não são definitivos, que juízos ainda mais intensos ainda estão por vir, e isso nos revela que Cristo ainda está dando tempo para que o pecador se arrependa do seu pecado, para que os ímpios se arrependam de seus pecados, pois ele não é um sádico. Deus, ele não tem prazer aí na destruição dos ímpios, e por isso ele dá a oportunidade que todos o recebam como seu único e suficiente Salvador. Eu não sou arminiano, mas eu acredito que Deus, ele dá a oportunidade a todos. E à medida que essa oportunidade aí é revelada, os eleitos de Deus são revelados, aqueles que foram escolhidos em Cristo. E dessa forma são aí solidificados na presença de Deus. Então ele não tem prazer na destruição do ímpio. E assim como o pai que ama seus filhos, e por isso os corrige, por amor ele os corrige, e em cada trombeta que soa, Deus nos revela o seu amor e a sua misericórdia para cada um de nós. Porque cada trombeta, como eu já disse em outras exposições, é um sinal de alerta que Deus está dando. Humanidade pecadora, humanidade cega, se arrependa de seus pecados, porque eu estou vindo em juízo. E quando o juízo vier, não terá mais misericórdia. E por isso que é tempo de nos arrependermos e nos voltarmos para a palavra de Deus. Tal reflexão, meus irmãos, nos faz entender o quanto nós devemos depender deste Deus, sabendo que Ele está no controle absoluto de tudo. Se vier o bem ou se vier o mal sobre a humanidade, quem está por trás é o Senhor Deus. Ele está no controle de tudo, porque Ele é um Rei soberano e Ele controla tudo. E deste modo, nós como crentes fiéis devemos estar preparados, clamando para que de fato a justiça divina se faça. Então eu peço que você reflita neste dia o quanto você tem clamado para que a justiça divina se faça. Você tem orado a Deus, você tem meditado, você tem pedido para que Deus cumpra todos os seus desígnios. Você tem orado para que Ele venha, você tem orado para que esses juízos logo sejam executados, para que novos céus e nova terra sejam implantados aqui neste planeta Terra. Segunda lição que eu quero trazer para vocês aqui, nesse texto, como eu disse anteriormente, nós encontramos aí a misericórdia de Deus, a misericórdia divina, e mais uma vez nós encontramos o Eterno, Ele fazendo distinção entre o justo e o ímpio, entre aqueles que detestam as trevas e aqueles que amam as trevas. E a reflexão que eu quero trazer para vocês aqui, é tempo de vocês refletirem, você está em qual grupo? Você está no grupo que detesta as trevas? Ou você está no grupo que ama as trevas? O grupo que está torcendo para que esse período de trevas venha e que você se mergulhe nos seus pecados? Ou a cada dia, como o apóstolo Paulo, você tem se esmurrado e tem dizido: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa meus pecados, toma posse da minha vida, eu não me conformo com essa escuridão, eu quero que a tua luz brilhe. Ou você tem se encaixado no grupo dos cabritos aí, aqueles que amam as trevas?
Então ele está fazendo distinção entre aqueles que detestam as trevas e aqueles que amam as trevas. Aqueles que amam as trevas, como eu disse, são os inimigos aí da palavra de Deus. E assim como Deus ele fez distinção lá na terra do Egito, entre hebreu e egípcio, hoje ele está fazendo distinção entre aquele que pertence a ele e aquele que não pertence. O cristão genuíno, quando olha leis espúrias sendo aí sancionadas, como essa lei do aborto, que foi ali legalizado no México, ele não concorda, ele protesta e ele diz que isso é contra as leis divinas. Nós não vamos nos conformar. E agora, uma lei semelhante a esta está pairando aí na Câmara aqui no Brasil. Eles estão querendo, de todas as formas, aprovar o aborto. E o que eu posso dizer para vocês aqui a respeito do aborto? O aborto nada mais é que um holocausto silencioso. Onde, quando a criança é arrancada do ventre de sua mãe, ela chora, ela grita, ela esperneia e ninguém vê, porque ela está no ventre de sua mãe. Até ela sair de lá de dentro, o seu choro já passou, os seus gritos já passaram e ninguém mais pode ouvi-los, porque é um ato de assassinato silencioso. E eu falo para você que é médico, você que é um médico abortista, você que faz esses procedimentos, saiba que você está sendo um servo do diabo, você está sendo um servo das trevas. Ao tirar vidas inocentes, vidas que Deus já olhou desde antes da fundação do mundo e você está destruindo. Você se acha um Deus, mas saiba que você não é um Deus. Você é uma criatura que foi dotada de inteligência e que está usando a sua inteligência para o lado contrário. Mas a Bíblia está clamando e está dizendo que você tem que se voltar para a palavra de Deus e se converter e parar de tirar vidas de inocentes. Se você faz esse tipo de coisa, você está se conformando com as trevas e está se enquadrando aí com os filhos das trevas. Então Deus está fazendo distinção entre aqueles que são seus e aqueles que não são seus. Mundo afora, nós estamos vendo aí cristãos se posicionando, muitos sendo perseguidos, outros sendo presos, porque não concordam com esse sistema podre e nunca vão concordar com isso. O mundo está caindo em calamidade, em devassidão, e os cristãos, a cada dia que passa, estão se separando deles e estão aí sendo colocados como escória da sociedade, como pessoas odiosas, pessoas que têm discurso de ódio. Nós não somos esse tipo de gente. Quando nós confrontamos pecados, em outras exposições eu já disse, nós estamos fazendo isso por amor, para que as pessoas se arrependam e se voltem para a palavra de Deus. E como dito anteriormente, quando João fala aqui daqueles que moram na terra, ele se refere aos ímpios, ele não está se referindo aos justos. Portanto, meus irmãos, eu conclamo a vocês que amem, reverenciem o nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele tem nos guardado e tem nos fortalecido. Em momentos de crise, saiba que as provas elas vêm e passam. Algumas doem menos, outras doem mais, mas saiba que Deus ele está no controle de tudo, mas é Ele quem te dá condições de suportá-las. E saiba que todo tipo de provação, meu irmão, meu amigo, que você passa aqui nesta terra, isso não significa que Deus está te reprovando, isso não significa que Deus te abandonou. Pelo contrário, quando você passa por provas, isso significa que Ele está entre nós e que Ele está nos dando condições de suportá-la. Então é a evidência que Deus está conosco. Então não é evidência que Deus nos abandonou, mas é ao contrário. As provas revelam que Ele está conosco e que Ele está no controle de tudo. A terceira lição que eu quero trazer para vocês aqui, essas 4 primeiras trombetas, meus irmãos, nos mostram que não devemos viver focados nas coisas deste mundo. Não devemos viver para esta vida, para este mundo, pois essa vida é passageira e a verdadeira vida ela se encontra em Deus. Muitos filósofos têm se preocupado em debater, em questionar, em estar refletindo sobre o que é o sentido da vida. O sentido da vida, eu posso dizer para vocês, é temer a Deus e dar-lhe glória. Esse é o verdadeiro sentido da vida.
E se você não teme a Deus, se você não tem reverência por Ele, se você não ama, se você não o respeita, você não tem encontrado o verdadeiro significado de viver nesta terra. Porque a única coisa que nos dá sentido de vida aqui é a presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a graça que nos conduz à eterna salvação, é o Espírito Santo que nos guia a toda justiça e a toda verdade. Então a verdadeira vida encontra-se em Deus. As coisas deste mundo aí, como nós vimos, elas se voltam contra nós. Vê esse ciclone que passou no Rio Grande do Sul, outras catástrofes que ocorreram lá na Líbia, esse grande terremoto que ocorreu no começo do ano na Turquia. Catástrofes e mais catástrofes vêm ocorrendo. O mundo tem se voltado contra a humanidade. E por isso eu digo para vocês, não se conformem com as coisas desta vida, porque elas se voltam contra nós. Bens materiais, fama, fortuna aqui nesta terra, títulos acadêmicos, nada disso faz sentido se você não estiver na presença de Deus. Tudo isso é passageiro. Deste modo, não dependa dessas coisas. A mensagem das trombetas, meus irmãos, nos revelam a providência divina e que Ele tem o controle absoluto de tudo. Por isso, não se desespere por causa das provas, por causa dos problemas, das lutas e das frustrações que você passa aqui nesta terra. Saiba que Ele está no controle de tudo e Ele tem cuidado de cada um de nós. Você está ansioso? Você fica preocupado pelos problemas desta vida, pela falta de emprego ou às vezes por falta de dinheiro? Muitas vezes as contas vêm chegando e você não sabe o que fazer. Eu posso dizer para vocês, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade e Ele vai estar cuidando de vocês. Recentemente vi um relato do ator de uma famosa série que conta a história do Senhor Jesus Cristo e ele disse que ele era um ator fracassado e que já tinha 20 anos lutado para conquistar alguma fama, algum sucesso, alguma coisa, e em um ato de desespero ele se lança de joelhos e diz: Senhor Jesus, eu já não suporto mais, prepara alguma coisa para mim porque eu não aguento mais, eu procuro trabalho e não consigo, eu estou quebrado, eu estou cheio de dívidas. E uma coisa inesperada aconteceu. Quando este homem termina a sua oração, passa algum tempo ali, que ele não relata quanto tempo foi, e recordem que fazia 20 anos, meus irmãos, que ele estava quebrado, cheio de dívidas, e ele não conseguia trabalho que de fato conseguisse que ele saldasse as suas dívidas. E quando ele, em um ato de desespero, dobra seus joelhos e ora a Deus, passa-se um tempo, um determinado tempo, que ele não nos contou quanto tempo foi, ele disse que surgiu a proposta dele estar trabalhando nessa nova série que eles iriam fazer a respeito da história do Senhor Jesus. E ele, com unhas e dentes, agarrou esse personagem, começou a estudar, e hoje ele é um homem de grande sucesso. Mas por quê? Ele entregou toda a sua ansiedade a Deus. Eu digo a vocês, entregue suas frustrações, entregue seus problemas em oração diante de Deus, confesse seus pecados, peça misericórdia, peça para Ele tomar o controle da situação, porque como Ele respondeu o nosso irmão lá, Ele pode responder a você também. E já me respondeu em outras ocasiões, em atos de desespero, quando eu achava que já não tinha mais jeito, oramos a Deus e a resposta veio. Nós podemos dizer que não existe uma oração que não tenha resposta. O justo não fica ali no vácuo. Ele ora, ele pede misericórdia, ele fica ali constantemente insistindo e pedindo misericórdia, assim como aquela senhora, ela insistiu ali com o juiz, aquele juiz iníquo que não queria fazer a justiça para ela, e quanto mais ela insistia, chegou um ponto que ele falou: agora eu vou fazer justiça para ela. Então, se você está com problemas, se você está com luta, se você está passando provações, assim como eu passo também, insista diante de Deus, peça para que Ele tome o controle da situação, para que Ele mude o quadro, porque Ele é capaz de mudar, mas é só Ele. E você tem que depender da providência divina, você tem que depender do absolutismo de Deus, porque Ele está no controle de tudo. Então, lance sobre Ele sua ansiedade, pois Ele tem cuidado de todos nós. Portanto, entregue-se a Ele em total dependência. Não se desespere. E eu repito aqui o que Pedro disse lá em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 7. Ele tem cuidado de todos nós.
Então entregue-se a Ele. E por fim, a última lição que eu quero trazer para vocês aqui neste dia Deus ele segue chamando o ímpio ao arrependimento, e o Espírito Santo ele segue clamando: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração como no dia da provocação. Chega o tempo, meus irmãos, que não só os ímpios devem se arrepender de seus pecados, mas toda a igreja deve se arrepender dos seus erros. A igreja evangélica aqui no Brasil e no mundo todo deve se arrepender dos seus pecados, dos seus erros, do seu antropocentrismo, dessa mania besta de ficar adorando homens e ficar adorando lideranças eclesiásticas. Como eu disse para vocês, os pastores estão aqui para instruir vocês, estão aqui para alimentar vocês com a palavra de Deus. Eles estão aqui para encaminhá-los a Cristo, mas não entenda que o pastor é um Deus aqui nesta terra, porque ele não é. Ele é um servo de Deus aqui nesta terra que foi incumbido de apacentar as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. E o pastor, ele também é ovelha de Cristo, e quando ele pastoreia as ovelhas, ele está pastoreando a si mesmo. Então, é tempo da igreja deixar esse pecado aí do antropocentrismo de lado, de parar de adorar os homens, líderes eclesiásticos, se arrepender do estrelismo gospel, de suas malditas pregações liberais, pregações coachings, egocêntricas, mensagens que bem mais massageiam o ego e o pecado dos homens, mensagens que só falam exclusivamente de amor e não falam nada de arrependimento. Eu posso dizer para vocês que esse tipo de pregação ultimamente tem me dado náuseas, tem me dado nojo, porque não fala do arrependimento, não fala de cruz. Billy Graham, certa ocasião, foi confrontado por um de seus professores, porque ele estava meio chateado, meus irmãos, porque ele tinha pregado uma mensagem e aparentemente aquela mensagem não tinha efeito, não tinha tido nenhum tipo de efeito, as pessoas não tinham passado à frente, não tinham se arrependido de seus pecados, e o professor disse para ele: Billy, é tempo de você colocar a cruz nas suas pregações, coloque a cruz nas suas pregações e você vai ter êxito. Então eu falo a todos os pregadores: coloque a cruz em suas pregações, coloque arrependimento, coloque o sacrifício de Cristo ali, tudo que ele teve que suportar para que nós pudéssemos estar aqui. Coloque isso e sua pregação vai ter efeito. Então é tempo da igreja se arrepender do estrelismo gospel, de suas pregações liberais, pregações coachings egocêntricas, mensagens que massageiam o ego e o pecado dos homens. Como eu disse, mensagens que falam apenas de amor e nada de arrependimento. A igreja deve se arrepender do seu pecado e se voltar para Deus, deixar o maldito sincretismo religioso de lado. E quando eu falo de sincretismo, eu estou falando desse tipo de coisa aqui, meus irmãos. Deus ele está enojado com esse tipo de adoração, onde se fala muito de teologia da prosperidade. Chega de teologia da prosperidade, chega de arruda, chega de sal grosso, chega de fogueira santa, de copo com água em cima da televisão ou aonde esteja. Chega dessas parafernálias aí ungidas. Deus está enojado com tudo isso. Ele quer edificação de vidas. Ele é o Criador. Ele quer vidas edificadas. Ele quer vidas mudadas. É um ultimato que o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, está dando para a igreja. Ou a igreja se arrepende e mata a sua natureza caída, depravada e contaminada pelo pecado, pois se ela não se arrepender, infelizmente essa igreja atual, com todos seus falsos profetas, com todos seus falsos mestres, serão lançadas no lago de fogo que arde com fogo e enxofre. O caminho da vida cristã, meus irmãos, o caminho para a vida eterna, ele é um caminho de autonegação, onde o indivíduo, quando ele se propõe a adorar a Cristo, e ele se propõe a dizer que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador, onde o indivíduo que faz isso, ele nega os seus desejos mais espúrios, seus desejos mais sombrios e pecaminosos, e ele passa a viver de acordo com o que diz a palavra de Deus. Não é como você acha que deve ser, não é como você pensa ou sente que é. Você deve se sentir de acordo com o que a palavra de Deus diz que você deve ser. Não é como o seu coração contaminado com o pecado diz que é.
Então é um caminho de autonegação, onde o indivíduo nega seus desejos mais sombrios e carnais e passa a viver como diz as Escrituras, não como pensa, sente ou imagina que é. Eu, dentro da minha mente, eu posso ter um entendimento a respeito da palavra de Deus, mas eu tenho que analisar o que a Escritura está dizendo. Eu não posso ir com pressupostos, eu tenho que ir com o coração aberto e entender que Deus exige a mudança do meu coração, porque o meu coração é corrupto, o meu coração é voltado para o mal e eu tenho que me voltar para a palavra de Deus. Os homens podem até ignorar, meus irmãos, tais advertências e até zombar de tais advertências a respeito do dia de Yahvé dos exércitos. Porém, no ato de ignorar, eles terão que enfrentar as consequências de suas escolhas equivocadas e contrárias, e jamais poderão argumentar ou reclamar que Deus não lhes deu oportunidade de arrependimento, porque como nós vimos aqui na Escritura, desde o começo do livro do Apocalipse, o Eterno, o Altíssimo, ele vem movendo o universo aí, dando sinais que é tempo da humanidade se arrepender dos seus pecados. Então, eles jamais poderão argumentar e reclamar que Deus não lhes deu tempo para se arrependerem, pois como vimos e ainda veremos para frente, o Altíssimo movendo o universo por meio desses sinais, desde os selos até essas trombetas aí. E tudo isso para que esses cegos que estão no mundo aqui, eles vejam, para que as escamas de seus olhos possam cair, para que possam enxergar. Nós podemos dizer como aquele velho cântico, eu era cego, pobre, perdido, pecador, mas Jesus estendeu a sua mão para mim e me tirou ali do lamaçal do pecado. Foi Ele que abriu os meus olhos, foi Ele que abriu os teus olhos, e é Ele que é capaz de abrir os olhos daqueles que ainda estão cegos. Pregadores coachings, pregadores liberais, esses pregadores do amor, eles necessitam de arrependimento. E saiba, meu querido, você que é um pregador coaching, saiba que eu não tenho ódio de você. A minha repulsa é contra a sua pregação. E é por isso que eu tenho confrontado esse pecado e dizendo para você se arrepender, para você se voltar para a palavra, para você pegar o genuíno evangelho e parar com essas besteiras de que o homem é o centro do coração de Jesus, porque ele não é. O centro do universo, o centro do coração de Deus é o próprio Jesus. Então, essa igreja atual, ela tem que tomar uma postura de noiva, ela tem que se voltar para a palavra de Deus. Então, o chamado é para que Deus abra os olhos desses cegos e essa igreja atual tome aí postura de noiva e deixe de viver como uma prostituta que vive se contaminando aí com falsos profetas, com falsos apóstolos, falsos ungidos, falsos pastores e um falso evangelho. É tempo dessa igreja parar de atuar como uma meretriz, porque enquanto ficar atuando desta forma, ela será rejeitada, ela será aí jogada no lago de fogo, juntamente com todos esses falsos profetas e falsos mestres. Desta forma, o Criador ele vem estendendo sua misericórdia até que aqueles que têm que ser salvos sejam salvos. E deste modo, ele possa separar de fato os cabritos das ovelhas, o joio do trigo. E por fim, o seu juízo se complete e ele manifeste aqui nesta terra novos céus e nova terra, e ele produz esses novos céus e nova terra onde habita a justiça. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.